Hoje faz 20 anos da morte de um dos maiores jornalistas investigativos do país. Tim Lopes foi sequestrado e assassinado por traficantes em 2002, enquanto fazia uma reportagem numa favela no Rio de Janeiro. A indignação transformada em grandes reportagens. Pode 2, pode 15, pode 5. Tim Lopes era repórter com um olhar apurado para defender a cidadania. Tinha por ofício denunciar abusos contra os mais desamparados. Criava personagens para ficar ainda mais próximo da realidade. Se passou por ambulante na praia, operário, dependente químico. Tem psicólogo, não? Não, o trabalho nosso é um trabalho religioso, né? Eu trabalho com a área do espírito da alma, né? O psicólogo também só anda também na alma, né? No dia 2 de junho de 2002, Tim Lopes se preparou para ir às ruas. Como sempre, queria mostrar de perto problemas sociais. Ele pegou o equipamento de gravação para fazer um levantamento prévio sobre uma denúncia, que era praticamente um pedido de socorro de moradores de favelas da Penha, na zona norte do Rio. As câmeras de segurança desta portaria registraram as últimas imagens de Tim Lopes vivo. Era um domingo, 5h18 da tarde. Tim deixou a TV Globo a caminho da Vila Cruzeiro. Repórter experiente, aquela era a quarta ida à favela, na parte baixa da comunidade, onde havia bares e até um parquinho de diversões. O jornalista já havia feito reportagens em favelas cariocas outras vezes. Um ano antes da morte, denunciou a Feira das Drogas a céu aberto, na mesma favela onde foi assassinado. A série de matérias exibida pelo Jornal Nacional ganhou o Prêmio ESSO e o Prêmio Líbero Badaró. A falta de informações sobre o que tinha acontecido naquele 2 de junho foi um dos momentos mais dramáticos já vividos pelo jornalismo da TV Globo. Está desaparecido há 48 horas o repórter Tim Lopes, um dos mais premiados jornalistas da Rede Globo. Ele estava fazendo uma série de reportagens sobre bailes funk nos subúrbios do Rio. O JN registrou o desaparecimento de Tim diariamente. Toda a imprensa brasileira unida também. A polícia passou a fazer buscas permanentes pelo jornalista e encontrou partes do equipamento usado pelo repórter num cemitério clandestino na favela da Grota. Na mesma semana do assassinato, 2 suspeitos foram presos. Em depoimento, confirmaram que Tim Lopes tinha sido brutalmente assassinado. O jornalista foi sequestrado, torturado, julgado e executado por traficantes comandados por Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. O Elias Maluco teria dado a ordem, ele foi levado para a grota e lá na grota ele teria sido executado. A notícia chocou o país, mobilizou o jornalismo brasileiro em busca de respostas e deixou uma redação inteira devastada, de luto pela perda de um profissional competente e um amigo querido. Em julho, um exame de DNA confirmou que os restos mortais encontrados num cemitério clandestino no alto da favela era mesmo do repórter. Faltava prender outros suspeitos e punir todos os assassinos. A polícia prendeu 5 pessoas acusadas de envolvimento no desaparecimento de Tim Lopes. 3 bandidos investigados pela morte de Tim morreram antes de ser presos. 2 meses depois, a polícia tinha encontrado quase todos. Faltava o mandante do assassinato. A prisão do chefe do tráfico veio em setembro, 109 dias após o crime. 8h45, um policial faz o sinal de positivo, indicando que o bandido mais procurado do Rio estava nesta casa. De bermuda, sem camisa e desarmado, Elias Maluco não reagiu. Durante esse período, só o Jornal Nacional produziu e apresentou 300 minutos de reportagens cobrando a prisão e a punição dos criminosos. A Globo cobriu a morte de Tim até que todos os envolvidos no crime fossem julgados e condenados em 2005 por homicídio qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver.
Dos 7 condenados, apenas 1 ainda cumpre pena. 3 estão em liberdade condicional. 1 está foragido. E 2 morreram, inclusive o mandante do assassinato, Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, encontrado morto dentro do presídio onde cumpria a pena. A morte de Tim Lopes é considerada um atentado à democracia. O jornalista se tornou um símbolo na luta pela liberdade de imprensa. E as entidades de defesa dos direitos humanos afirmam que a trajetória dele, marcada pela obsessão em denunciar as desigualdades sociais e a violência, é um exemplo cada vez mais atual. A morte do Tim Lopes, até hoje, ela é uma grande ferida. Ela nos trouxe uma clareza sobre a importância de nós trabalharmos para garantir a segurança dos jornalistas no exercício da profissão. Esse é um compromisso com o qual todos nós devemos estar conectados e engajados. Garantir a segurança dos jornalistas e o livre exercício da profissão é um compromisso de todos nós, porque a liberdade de imprensa e a prática do bom jornalismo são pilares essenciais da democracia. A Associação Brasileira de Imprensa fez uma cerimônia para homenagear Tim Lopes, com discursos de amigos e antigos companheiros de trabalho. Tim desapareceu uma semana depois de batizar minha filha caçula, Cecília, hoje com 20 anos. As fotos do batizado ganharam o mundo depois que ele sumiu da nossa vida para nunca mais. E vamos combinar que ele era gaúcho por um acidente de percurso. Disse eu: Tim Lopes, você é o gaúcho mais jaraque que eu conheço, meu parceiro. E ele, abrindo um sorriso, falou assim: pô, meu irmão, só nasci lá, eu sou do Rio de Janeiro. O presidente da ABI destacou a dedicação e a determinação de Tim Lopes ao fazer jornalismo investigativo. A liberdade de imprensa interessa a toda a sociedade. A toda a sociedade. Se você não tem imprensa, se você não tem liberdade de expressão, é evidente que você não tem um Estado democrático de direito. Você não tem. As pessoas, para início de conversa, ficam desinformadas, como já ocorreu nesse país no tempo da censura. Também teve homenagem na Cinelândia, no centro do Rio. Uma instalação para que a população conheça mais sobre o jornalista. E uma missa celebrada aos pés do Cristo Redentor para lembrar Tim Lopes. A família e os amigos falaram de como o Tim era intenso no trabalho e na vida. Ele passava na mãe para dar um beijo, para tomar um café, para fazer um almoço ou um lanche da tarde, e queria saber de um por um da família. Então era um cara muito afetivo, muito querido. Muito atencioso, muito carinhoso, muito gentil, uma preocupação de uma denúncia social. Então acho que ele conseguiu diversificar um pouco a maneira de se praticar jornalismo e sempre ouvindo os outros perto, chegando junto. Foi uma vida dedicada a ouvir as vítimas de injustiças. Hoje, em todas as reportagens que defendem os direitos dos brasileiros, sempre se poderá ouvir também um pouco da voz de Tim Lopes.